Amados irmãos, boa noite, graça e paz no Senhor Jesus. Nós estamos estudando sobre Deus, de Deus e da Santíssima Trindade. Você vê esse estudo na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2. Eu acrescento alguns textos, algum comentário que eu observo está fundamentado nas Sagradas Escrituras também. Nós temos visto, a unidade da Trindade, a unidade trina, e nós já vimos que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Hoje nós vamos ver que Deus é sem corpo, membros e paixões. Nós já vimos que Ele é sem corpo, sem membro, e hoje nós trabalharemos mais nessa questão de Deus sem paixões. E aí você observa, o que seria de nós, o que seria da raça humana, se Deus fosse levado por paixões? Bem, se Deus tivesse paixões, ninguém se salvaria. Se as paixões de Deus movessem as suas ações como ocorre com o ser humano, Deus já teria destruído toda a raça humana. Como diz aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, se você ainda vive, é porque Deus é misericordioso. Ele não se deixa levar pelas paixões, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, assim é o nosso Deus. Ele age de acordo com os seus propósitos, com os seus objetivos, as paixões e o arrependimento. Geralmente, uma pessoa que é movida pela paixão, ela depois vai e se arrepende. Nossa, que besteira eu fiz! Eu deixei que os sentimentos influenciassem as minhas ações, influenciassem as minhas palavras. E agora, nossa, por que eu fiz isso? Só que a Bíblia mostra Deus arrependido. Será que Deus, quando criou a raça humana, criou movido pela paixão? Será que Ele não pensou bem no que estava fazendo? Porque o texto de Gênesis diz assim, capítulo 6, versículos 5 a 8: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Será que Deus, quando criou a raça humana, criou movido por paixão? Será que Ele não pensou em tudo que ocorreria? É
paixões. Veja só o que diz ainda a continuação. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter havido feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui você já observa que tem algo em Deus que é diferente do ser humano. Ainda que Deus irado com a raça humana, dizendo: olha, me arrependo de ter criado a raça humana, ainda assim ele para e diz: derramarei minha graça sobre o homem, a minha graça alcançará Noé. Então você observa que Deus ele não age de forma séria. Deus ele não age sem considerar tudo o que ele fez, tudo o que ele criou e tudo o que está acontecendo. Deus ele age de forma sábia e consciente. Observe as paixões e o arrependimento de Deus ainda. Aqui no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, vemos mais uma vez Deus usando essa linguagem: arrependo. E ele diz: arrependo-me de ter havido constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Mas aqui você vê Deus também dizendo que estava arrependido de ter constituído Saul rei. Será que quando Deus constituiu Saul rei, ele constituiu movido por paixões, de maneira que ele não considerou a falha e o erro de Saul cairia? É óbvio que sim. Mas o que o texto está querendo dizer quando diz que Deus se arrependeu? É importante você considerar isso. Porque será que Deus se arrepende mesmo? E que tipo de arrependimento é esse? Que linguagem é essa que está sendo usada? Porque de uma coisa é certa: o arrependimento de Deus não é como as paixões humanas. Veja só o que diz o versículo 29 do mesmo capítulo, onde diz que Deus se arrependeu de ter construído Saul. No mesmo capítulo está dizendo que ele não se arrepende. Versículo 29: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então aqui Deus já deixa bem claro: olha, eu não sou movido por paixões como vocês são. Eu não sou homem como vocês são. Esse sentimento, esse acontecimento aí, não se refere a algo relacionado ao que o homem possui. Ele deixa bem claro: nem se arrepende, porquanto não é homem. Ou seja, isso que eu estou sentindo não é semelhante ao que vocês sentem. Não sou movido por paixões. Vocês sim, então eu não sou homem para que eu me arrependa. Então aí você entende que o profeta pegou emprestado um sentimento humano para tentar explicar o que Deus sentiu na questão da perversão da humanidade e na questão da desobediência de Saul. Pegou emprestado o sentimento do homem e colocou em Deus, para que o homem pudesse entender mais ou menos o que se passava com Deus. Porque que linguagem o profeta usaria, sendo que esse sentimento aí pertence só ao Altíssimo? Ninguém teria palavras para explicar. E ainda que Deus falasse, o homem não teria condições psicológicas, espirituais, físicas, para suportar a informação do que Deus de fato sente de forma infinita. E aí você observa, né? Tem até no dicionário, se vocês procurarem, o que chama de linguagem antropomórfica e linguagem antropopática. Quando diz assim: a mão de Deus está sobre nós. Peraí, não diz que Deus não tem membros, que Ele é Espírito e o Espírito é invisível? Por que a mão de Deus está sobre nós?
E a linguagem antropopática é a linguagem que pega os sentimentos dos homens, coloca em Deus para que o homem faça essa leitura de uma maneira que ele entenda mais ou menos o que Deus está fazendo. Os sentimentos de Deus são superiores, irmãos. Deus não tem as paixões dos homens. Você vê isso também aqui em Oséias, capítulo 11, versículo 8 e 9, que diz assim: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim. Quando Deus diz que contém a sua ira, Ele está dizendo: eu não sou movido por paixões, porque se Ele fosse movido, Ele descarregaria a sua ira. Não tornarei a destruir a Efraim. Por que não? Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira, porque eu sei como fazer e o homem não sabe. Então o Senhor Deus, Ele não é movido por paixões. Se Ele fosse aqui, Ele destruiria. No entanto, Ele deixa bem claro: porque eu sou Deus e não homem. Então Ele é diferente do ser humano. Nós só fomos salvos por causa da graça de Deus. Fomos salvos sem as paixões cegas. Se Deus se deixasse levar, todos seriam condenados ao inferno, porque nós pecamos. E o quão horrendo é aos olhos de Deus o pecado. Alguém aqui pode dizer o quão o pecado é abominável diante de Deus? Alguém pode dizer? Ninguém. Uma simples mentirinha, um simples pensamento mau que surge na sua cabeça, o simples fato de você herdar o pecado de Adão, o pecado original, já torna você abominável, repulsivo, imundo, desprezível diante de Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso. Mas Ele não se deixa levar apenas pela sua ira. Ele sabe lidar com o seu amor, com sua ira, com sua misericórdia, e Ele age de acordo com os seus próprios propósitos, os propósitos que Ele estabeleceu antes de qualquer coisa. Veja só o que é que Paulo diz aos Efésios na sua epístola, capítulo 2, do 3 por diante: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós éramos assim, iguais os ímpios, que são criticados muitas vezes por nós. Éramos iguais, por natureza andávamos fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então nós éramos filhos da ira. A ira de Deus estava para nos alcançar, como também os demais. Agora entra aqui a contenção. Deus contém a sua ira por causa de seu amor, por causa de sua misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Deus observa, nossas paixões, nossos sentimentos nos levavam para o mal. Deus freia essas paixões, dá novos interesses, novos pensamentos. E por que Ele faz tudo isso? Porque
Nós precisamos entender isso. Existem várias paixões aí dentro de você, várias diversas paixões, que se você investir nelas, ou se você folgar a rédea, deixar com que elas te conduzam, você pegará vários caminhos de perversão, de imundícias, de profanações, porque as paixões são caminhos, como diz Judas, no versículo 18 e 19, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então, os escarnecedores que surgirão, eles andarão no caminho de suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, quem não tem o Espírito é guiado por suas paixões. E quem tem o Espírito é guiado pelo Espírito. As paixões contra a obediência. Paixões versus obediência. Por que tantas pessoas se envolvem com tantas coisas erradas? Por que tantas pessoas se envolvem com drogas, com assassinatos, com mentiras, com adultérios, com homossexualismo, com ira, discórdia, com inveja, com contenda? Por que tantas pessoas se envolvem com isso? Por causa de suas paixões. Elas se sentem inflamadas e a paixão faz com que elas sigam e se entreguem completamente a estas perversões. Foi assim com Eva, foi assim com Adão. Satanás sabia disso. Satanás sabia que inflamando as paixões deles, poderia fazer com que eles cegassem e não quisessem mais obedecer. Quando você não obedece ao Senhor, é porque você se entregou às suas paixões, como fez Eva. E não pense que Adão não estava sabendo o que estava acontecendo. Não pense que Adão não estava vendo o que estava acontecendo. Porque se você pegar e averiguar em algumas traduções, você verá que na Bíblia diz que Adão estava ali ao lado de Eva. Ele só não teve a coragem de fazer o que queria, o que suas paixões mandavam. Aí deixou que a mulher fizesse. Mas ela só fez porque ela se deixou inflamar em suas paixões. Satanás sabia disso. Olha, você vai ser igual a Deus. E começou a inflamar nela. E ela, nossa, como é aos olhos saborosa. E aí foi esse desejo, essas paixões crescendo. E ela vai e desobedece. É isso que Pedro está dizendo aqui, referente a paixões e a obediência. 1 Pedro, na sua epístola, capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos da obediência. Olha quem vocês são. Vocês não são filhos das paixões. Vocês são filhos da obediência. Não vos volteis às paixões que tínhamos, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Por quê? Porque hoje você não é mais aquele, você não é mais aquela, você agora é filho da obediência. Ah, mas eu estou com tanta vontade, mas eu não estou sentindo vontade. Não é pela vontade. Você não é filho da vontade, dos desejos, das paixões. Você é filho da obediência. Então não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então é assim que o nosso Deus quer, que você vença as suas paixões. Como Ele não se leva por paixões, Ele quer que você seja igual a
contra as paixões. Você precisa ser educado. Agora mesmo é um momento de educação, para que você vença as paixões. E quem é que nos educa? É o Senhor que nos educa. É isso que Tito, Paulo diz a Tito aqui, capítulo 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. A graça de Deus nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas quando é que a gente vai ser assim? Quando a gente for educado na graça de Deus, a que a gente vença, renegue as impiedades de nossas paixões mundanas. As paixões como senhora. Aquela pessoa que toma suas decisões movendo pela paixão, movendo pelos sentimentos, sem considerar o que Cristo quer que ela tome de decisão. Essa pessoa é uma escrava. Essa pessoa tem uma senhora. E essa senhora se chama paixão. E ela escraviza e leva ela para onde bem quer. Veja bem o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 6, na sua epístola. O versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Então há um reino chamado pecado, e há uma rainha, uma senhora chamada paixão, e ela manda em você. A não ser que você não permita que o pecado reine, se valha da graça de Deus e não obedeça a essas paixões. E aqui você observa o que é que tem que ser feito, como é que devemos tratar as paixões. Devemos fazer com nossas paixões como o Pai fez com Cristo por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo foi para a cruz e todos os nossos pecados caíram sobre Ele. E ali Ele foi punido no nosso lugar. Foi crucificado no nosso lugar. E todos os nossos pecados receberam dele a ira de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Paulo escrevendo aos Gálatas, na sua epístola, capítulo 5, do 24 por diante. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então você crucifica, você faz ela morrer. Essa rainha, essa senhora vai morrer, porque não vai me conduzir. Quando é que ela morre? Quando é que ela é crucificada? Quando você a renega e segue em obediência contra os teus prazeres. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, é preciso que você crucifique a si mesmo com suas paixões. Andar diferente das paixões. É isso que precisa ser feito. Aos Efésios, capítulo 4, na sua epístola, o apóstolo Paulo, do versículo 17 por diante, diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não andem mais assim. E aí você, na continuação, vê que
Você aprende a Cristo contra as paixões. Você precisa aprender a Cristo contra as paixões. Quanto mais de Cristo você aprende, quanto mais de Cristo você vive, quanto mais de Cristo você busca, mais vencedor contra as paixões você se torna. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Não foi assim. Você aprendeu diferente a Cristo. Porque então está vivendo de outra maneira. Viva como aprendeu a Cristo. Vista-se contra as paixões. Vista-se da santidade. Revista-se do novo homem. Que aí as paixões perderão sua força. Aos Efésios, aí na continuação, Paulo diz: se é que, de fato, tendes, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a vontade, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então você precisa se revestir da verdade, de Cristo, do novo homem, que procede de Deus. No entanto, você precisa agir contra os pensamentos, contra os sentimentos, contra as paixões, contra tudo que estiver em você que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Observe, você precisa vencer as paixões com a ação, com a atitude. O desejo da tua carne é um, você vai e faz outra coisa. Os sentimentos que guiam te atraem para cá, você vai ao contrário. Ou seja, você faz o contrário dos teus desejos, das tuas paixões. É isso aqui ó, que Paulo está dizendo na continuação de Efésios 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então o que Paulo está dizendo? Olha, se tuas paixões te levaram a mentir, deixe a mentira. Agora substitua a sua fala. Não é só parar de falar, é colocar outra fala no lugar da mentira. Fale cada um a verdade ao seu próximo. E aí você vê, não dando tempo nem espaço para as paixões. Você tem que agir assim, agir contrário, pensar contrário, fazer o contrário. Efésios continua e diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então é isso, quando você fica irado por muito tempo, quando você fica angustiado, amargurado por muito tempo, você primeiro está dando lugar ao diabo, e você está pecando contra Deus, porque você está dando espaço para a ira. Então não dê tempo para a ira, não dê tempo para a amargura, não dê espaço para as suas paixões, para que o diabo não se aproveite disso. A substituição de ações contra as paixões é aquilo, você precisa entender isso. Não é só parar de guiar-se pelas paixões, é você parar e depois agir contra as paixões. Você precisa substituir o mau comportamento. Veja só o que Paulo continua dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Você gostava de tirar o que é dos outros? Pare com isso, não furte mais.
dizer, olha, pare, aí ele diz agora trabalhe, e depois ele dá um reforço maior, para que tenha como acudir ao necessitado. Então o que Paulo está dizendo é: você que roubava, que furtava, pare com isso, vá trabalhar, coisa que você não gostava, vá contra as suas paixões, e tem mais, quando você receber seu dinheirinho, agora vai e dê aos outros também. Então, olha que inversão, aquele que tirava agora não tira mais e ainda por cima dá ao necessitado. É assim que você vê suas paixões, agindo contra elas, e aí substituindo também as palavras contra as paixões. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então o que Paulo está dizendo é: olha, pare de gritar, pare de falar mal, pare de ser agressivo com suas palavras. Que saia de sua boca, depois que você parar, tem que substituir. Aí ele diz: e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então o que Paulo está dizendo é que você tem que parar de ser agressivo com palavras, de falar coisas que não trazem nenhuma edificação, de falar coisas que corrompem as pessoas, entristecem as pessoas, conduzem as pessoas ao pecado. Pare com isso, mas não só pare, agora fale coisas que possam edificar, confortar, segundo a necessidade de cada um, e assim transmita graça. Substituição de sentimentos também contra as paixões. Observe o que ele continua e diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, sentimento de amargura, longe de você. Longe de você a cólera, que é a raiva, a ira, longe de você a gritaria, a blasfêmia e bem assim toda malícia. Mas observe que ele envolve sentimentos aqui. Para que esses sentimentos percam força, percam espaço, você tem que agir contra essas paixões. Vença a paixão, as suas paixões, como o Senhor Jesus venceu. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Percebe, meus irmãos, que nós temos um exemplo a seguir. Nós temos um Deus que nos dá força para assim ser, um Deus que não é movido por paixões e não quer que o seu povo seja movido por paixões. Por isso que Ele nos dá a sua graça, por isso que Ele nos dá a sua orientação. Deus abençoe os irmãos. Tem algum irmão que quer comentar, compartilhar alguma coisa? Deixar aqui conosco e se tiver alguém, passa. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vai. Lá em. A gente falou, o pastor Júnior falou a respeito dos sentimentos de Deus, né? E tem uma palavra aqui que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que Deus declara para o povo: porque eu bem sei os pensamentos penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E se ele achar de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos, congregar-vos de todas as nações, de todos os lugares, para onde os lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-nos ao lugar de onde nos transportei. Então, Deus, os homens não têm uma noção exata e nem podem ter dos sentimentos de Deus, né? Porque os pensamentos de Deus a respeito do homem é pensamentos de paz e não de mal. E muitas pessoas
manifestou sobre os homens, mas através de Jesus veio o refrigério dos tempos e a misericórdia para que pudesse alcançar os homens. E também aquela palavra que fala que os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então não podemos compreender o mistério de Deus. Então simplesmente nós devemos, como servos e como pessoas que não têm uma compreensão realizada de Deus, obedecer a palavra dele e se humilhar diante da sua presença. Verdade, verdade. Isso é importante ser falado, por quê? Porque Deus, quando lança a sua ira, Ele não está fazendo isso movido pelas suas paixões, mas pela sua justiça. E quando alguém recebe a ira de Deus e é condenado ao inferno, na ira de Deus, essa pessoa não está sendo condenada porque Deus se exasperou e deixou ser movido pelas paixões, mas não, porque a santidade dele, a justiça dele, puniu essa pessoa. Mas observe que esse mesmo Deus que está punindo o ímpio, aquele que ele não elegeu, é o Deus que ama, mesmo vendo que os pecados desses a quem ele amou são tão graves quanto aqueles de quem ele condenou. Mas observe que ele tem o seu propósito, ele tem o seu objetivo, o seu plano, e ele executa o seu plano sem deixar se levar por paixões como os homens assim o fazem. Mais algum irmão? E também a questão de rejeitar as tentações. A palavra de Deus fala que aqueles que me amam obedecem meus mandamentos. Né? Então a gente demonstra que é um Deus de verdade, rejeitando mesmo o pecado, os prazeres da carne, para mostrar que vamos a Deus de verdade. Isso, aí está a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. O que não serve ao Senhor, o que finge que serve, ele seguia pelas suas paixões. O que serve, seguia pelos mandamentos do Senhor. Se me amais, obedeceis os meus mandamentos. Alô, irmão? Pastor? O nosso reflexão é Jesus. Na versão nós devemos andar como ele andou. Não é verdade? É verdade. E importante aqui, irmãos, é valorizar a palavra do Senhor. É verdade. E só o Espírito Santo, assim como foi falado aqui, o servo de Deus também está marcado. Vemos ali, nós somos selados com o Espírito. Assim como quem está perdido já está no sinal da beleza, o servo de Deus também está selado com o Espírito Santo. É verdade. Amém? A nossa referência a Jesus. É verdade. E é o Espírito Santo que nos guia, né, contra nossas paixões. Por isso temos certeza de nossa vitória, né? Porque não somos nós, mas é Ele, não é? Agradeço ao oportunidade O para falar. também foi trazido muito aqui o versículo que mostrou isso. A preocupação do Senhor de vivermos corpo. A igreja é corpo de Cristo. Uns aos outros, você vai ver, uns aos outros, quer dizer, mesmo amor que tem que ser por um, tem que ser comigo. Isso daí. Não é verdade? É verdade. Corpo, a igreja. Amém. É verdade. Agradeço a oportunidade.